Boa noite, eu sou o Dr. Balduino Neto, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também professor aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Você sabe que eu sempre trago algum assunto sobre cirurgia plástica, sobre medicina, sobre saúde aqui no meu canal. E hoje o assunto da semana vai ser um tema que para mim é muito significativo, especialmente que foi o tema do meu mestrado aqui na Unesp, que são os queloides. Muita gente não sabe o que é o queloide, mas muita gente já ouviu falar, muita gente tem medo, principalmente quem conhece, tem um certo receio, ou quem tem algum caso na família, sabe que queloides são alterações da nossa cicatrização que geram um impacto clínico importante. Por quê? Porque geram uma cicatriz muito aumentada. Por característica, o queloide ele sempre cresce além da cicatriz original, então às vezes a pessoa tem um corte pequeno, quando ela tem essa tendência a formar queloide, essa cicatriz, ela cresce além e fica parecendo uma coisa maior do que era originalmente. Muita gente conhece os queloides também por conta de histórias de uso de brinco, de alargadores de orelha, e realmente a orelha é um dos locais mais frequentes para o queloide, mas existem outras áreas do corpo que são muito comuns, especialmente aqui a região do tórax e a região do abdômen. E até por isso que a cirurgia plástica sempre tem muito cuidado com quem tem antecedentes de queloides, porque eu já comentei aqui algumas vezes, quando a gente realiza a abdominoplastia ou a cirurgia de redução da mama principalmente, a gente é obrigado a realizar alguns cortes maiores que a média, não são aqueles cortes pequenininhos da lipoaspiração de papada, da lipoaspiração do corpo, né? São cortes mais extensos pra gente retirar a pele. Então você imagina, a gente já tem um corte grande e nesse corte a gente tem uma cicatriz de queloide. Então, por isso é um assunto que a gente se preocupa muito. Então, como eu comentei, esse queloide é uma alteração da cicatriz, que a cicatriz fica maior que o local original, maior que a incisão original, não necessariamente muito maior, mas às vezes mesmo quando ela não é muito grande, ela pode causar um pouco de dor, de desconforto, às vezes coça um pouquinho. Na maioria das vezes ela fica num tom de cor um pouco mais escuro que a pele normal, então ele acaba destacando, fica uma cicatriz relativamente mais marcada, então principalmente aqui na orelha fica bem visível, então é bem comum os pacientes me procurarem, ou porque já tiveram queloides, estão com queloides e querem retirar esse queloide, ou porque eles querem fazer uma cirurgia plástica, fazer alguma cirurgia eletiva e estão com medo de desenvolver o queloide, querem uma ajuda para a gente tentar pelo menos prevenir, ou se não der para prevenir, tentar amenizar esse problema no pós-operatório. Basicamente, muita gente pergunta, doutor, o que a gente faz de queloide? Hoje em dia, esse é um assunto muito estudado. Na época do meu mestrado, a gente pesquisou bastante, leu inúmeros artigos dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, especialmente no Japão, tem um grande especialista nesse assunto. E basicamente, qual que é a nossa... O que a gente acaba concordando entre todos os países, assim, do que seria o melhor no tratamento do queloide. Basicamente o que a gente nota é que não adianta a gente realizar apenas um procedimento, ou seja, se a gente aplicar apenas um medicamento, se a gente for lá e só realizar a cirurgia, retirar o queloide, se a gente aplicar um laser específico para retirar esse queloide, se a gente fizer radioterapia para esse queloide, se a gente fizer qualquer uma dessas coisas isoladamente, a chance de sucesso vai ser menor. Então hoje em dia, quando você tem um queloide e você quer retirar ele, a gente sempre, ou quase sempre, lança mão de técnicas combinadas, ou seja, a gente faz dois procedimentos concomitantes, paralelos. O que são os mais comuns atualmente? A gente retirar o queloide com cirurgia e ou aplicar uma injeçãozinha de um medicamento que é bem comum, ou mandar esse paciente para uma sessão que chama de radioterapia. Quando a gente ouve radioterapia, a gente fala, nossa, radioterapia não é aquele tratamento para câncer? E realmente ele tem até uma similaridade com esse tratamento do câncer, porque algumas pessoas dizem que o queloide é o câncer da cicatriz, porque é uma cicatriz que cresce demais, ela cresce como se fosse um câncer mesmo, um tumor. Então, quando isso acontece, essa radioterapia ajuda a gente a reduzir o volume e prevenir que ele forme de novo. Então, como eu disse, a gente tem a opção de fazer a cirurgia e aplicar uma injeção ou a cirurgia e fazer sessões de radioterapia. Eu sempre dou aquele parênteses que a radioterapia não é igual à quimioterapia, que
que é aquele medicamento que as pacientes tomam na veia ou na gordurinha do subcutâneo para tratar os cânceres, né? A radioterapia, em geral, ela não traz tantos efeitos adversos, né, efeitos colaterais como a quimioterapia. Logicamente ela tem alguns cuidados, precisa ter o acompanhamento de um especialista nisso, mas é sim uma boa alternativa de tratamento. Então, quando o paciente me procura, basicamente o que a gente tenta estabelecer junto é qual dessas modalidades de tratamento vai trazer potencialmente melhor resultado para ele e qual tem mais chance desse paciente conseguir realmente seguir. Porque essas medicações ou a própria radioterapia, a gente normalmente não faz de uma vez só, a gente tem que fazer em algumas sessões. Então, entender como é a rotina do nosso paciente vai ser importante para tentar estabelecer qual que é a melhor forma de tratamento. Basicamente, o que eu gostaria de falar para vocês de queloide é isso. É um assunto muito extenso que eu adoro comentar com os meus pacientes. Eu recebo muita gente com esse tipo de queixa. É frequente eu realizar essa cirurgia de retirada do queloide. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, não deixe de me perguntar. Tenho alguns trabalhos científicos já nessa área que eu sempre gosto de compartilhar com os meus pacientes para eles entenderem a importância do tratamento e que sim, ele tem altas taxas de sucesso, apesar de ser um procedimento desafiador. Você já sabe, se você não me segue aqui no canal, não deixe de seguir, compartilhar os vídeos aqui da gente. Toda semana, às quartas-feiras, a gente publica um vídeo novo. E se você tiver alguma dúvida que o meu vídeo ainda não te sanou, você também pode me procurar lá no Instagram, que é o @balduinoneto cirurgia plástica. Até a próxima!